todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Comunhão Espírita de Brasília, que acalma os nossos corações, acerena as nossas mentes, nos traz força para prosseguirmos a nossa jornada. Para iniciarmos esse momento, vou fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 17. E às vezes podemos até entender como uma provocação. Sede perfeitos. E isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46, 47, 48. Segundo Mateus, Jesus disse o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E logo no primeiro comentário, Kardec traz o seguinte: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançarem. Vamos nós todos seguir esse modelo, no qual eu sugiro que fechemos os nossos olhos, mantenhamos essa vibração de carinho, de amor, de sentir em nós muita paz, muita serenidade. Agradecer a Jesus, esse mestre, esse amigo, esse irmão de todas as horas, que iluminou o nosso caminho com o seu exemplo de que cada dia podemos ser melhores, aliás, a cada minuto de todos os dias. Vamos agradecer a Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que trouxe tanto carinho à vida de todos aqueles que tiveram oportunidade de conhecê-lo. E que hoje, como mentor da nossa casa, a Comunhão Espírita, nos recebe com tanto amor. E Ivone do Amaral Pereira, aquela senhora linda que fracassou algumas vezes, mas que transformou a sua última encarnação num exemplo de amor, de carinho e de abnegação. Agradecido, Senhor, por estarmos aqui, insistindo em nos tornarmos um pouquinho melhores, mais confiantes, mais amorosos. Pedimos licença para iniciarmos
dando graças a Deus e graças a Jesus. Este momento é muito rico. Vocês sabem que eu gosto muito de alguns atores. E eu aprendi a gostar muito de Hermance Defoe. Já falei sobre elas com vocês. Uma menina que aos 12 anos se descobriu médium. Em 1800. Imagina a situação dessa criança. A sorte dela, mas nada é por acaso, é que ela tinha 2 pais muito amorosos e que confiaram no que a filha sentia, no que a filha presenciava e oportunizaram que ela exercitasse esse amor, essa comunicação com os espíritos de uma forma saudável. E ela, aos 15 anos, apresentada a Kardec, se tornou uma das médiuns mais requisitadas por ele, o nosso mestre, que nos auxiliou codificando a doutrina espírita. E Hermance, hoje, como desencarnada, nos traz vários livros. Sempre eu tenho conhecido pela psicografia de Vanderlei Oliveira. E esse livro aqui, Vibrações de Paz em Família. Já o título já é encantador, né? Quando você vibra com a família. Esse livro, na realidade, é uma junção de 3 outros dela, que são lições para o alto amor, para sentir Deus e receitas para a alma. Todos dela, pela psicografia de Vanderlei. Juntaram esses 3 em um só, que é esse Vibrações de Paz em Família. E ela sempre inicia com um trecho do Novo Testamento. E depois ela vai esclarecendo, vai trazendo o que ela compreendeu a respeito daquele trecho do Novo Testamento e compartilha conosco. Ela faz sempre de uma forma muito objetiva, principalmente envolvendo a questão do nosso próprio desenvolvimento, e o dela com certeza, com muito carinho, com muito amor. E ela sempre envolve na questão do perdão, que é uma coisa que nós, pelo menos eu, preciso muito desenvolver. O perdão por nós próprios, o que é mais difícil, por incrível que pareça. Nós nos perdoarmos, nós nos olharmos com muito amor, porque nós merecemos esse amor. E a gente só consegue oferecer ao outro aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos. Porque se não sabemos, como vamos oferecer? E essa lição, a de hoje, que dá esse momento nosso aqui, está nessa segunda parte do livro, desse livro, Vibrações de Paz em Família, que foi extraído do Para Sentir Deus. Se chama consciência emocional. E ela se pautou num pequeno trecho do Evangelho, que diz assim, que é de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ela se pautou nisso para nos lembrarmos alguma coisa, nos lembrarmos de várias coisas. E ela já começa, a rotina cansa? Cansa, não é? A rotina, a gente fala, meu Deus, como não passa nunca.
Eu faço sempre a mesma coisa. E ela coloca isso. A rotina cansa. E ela recomenda para fazermos o quê? Improvisa o bem para alguém, pelo menos uma vez a cada dia. Uma única vez. Nós já estaremos saindo daquela rotina, daquilo que fazemos já de uma forma quase que mecânica. Em seguida, ela diz: a ansiedade oprime. Me lembrei que a nossa casa, inclusive, tem um grupo que auxilia nisso. Aliás, são 2 dias com esse grupo, quinta e sexta, às 19 horas, na sala 13, que fala sobre ansiedade. Porque a ansiedade oprime. Aí ela diz o seguinte: recorda um pouco as dores alheias e enxuga algumas lágrimas. É quando nós saímos de nós, quando nós olhamos para o outro, que queremos socorrer o outro, queremos acalmar a dor do outro, que a nossa dor se acalma. A insistência das provas desgasta? Quem não se desgasta? Eu acho que todos nós. Acredito nisso. Eu me desgasto. Muito. E aí, irmã se vem e diz: caminha um pouco mais em busca do conhecimento que liberta. Me lembrei de uma prova que eu passei. Acho que eu já comentei com vocês. Eu tive aquela que chamam na maior das dores. E naquele momento, o que me libertou daquela dor imensa, que me derrubou, me jogou realmente ao chão, foi o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que nos diz que a morte não existe, que nos diz que a cada minuto de todos os dias nós somos um pouquinho melhores e que um dia seremos felizes. Assim como Jesus, nós alcançaremos aquela perfeição relativa. E isso nos tornará um ser melhor. E aí já poderemos ajudar a Pleiade de Jesus, por exemplo. Então, essa doutrina ela é consoladora e ela me libertou do véu de dor que me cobria. E isso acabou propiciando que eu pudesse auxiliar a outros que também se revergavam em dor. E aí continua: as decepções irritam? E como, né? Como a gente espera que o outro faça uma coisa e o outro faz diferente daquilo que nós queríamos que ele fizesse. E ficamos o quê? Bravos, irritados. Aí ela ensina como nós fazermos para nos melhorarmos. Aprende o exercício da aceitação, habituando a pensar que a vida nem sempre será como você deseja. A vida nos oferece exatamente o que precisamos. Às vezes, é o remédio amargo que nos auxiliará naquele pedacinho. Às vezes, é um abraço amigo que nos auxilia. Às vezes, é um olhar, um sorriso. O jeito de encarar uma dificuldade.
E aí, ela prossegue ainda dizendo: a força dos imprevistos desanima. Quem não se desanimou em diversos momentos? Eu me desanimei em vários. Eu não esperava por aquilo e aconteceu. E assim, e agora, Senhor, faço o que da minha vida? Para que isso? Por que isso? E aí ela diz: de certo, muitas contrariedades do caminho são avisos da misericórdia celeste acerca dos melhores rumos para a sua vida. Naquele momento da minha vida, eu guinei 90 graus. Não foi 180, eu não voltei para trás. Foi 90, eu mudei completamente a direção da minha vida. E acredito que muitos também tiveram essas situações, essas ocasiões, em que, assim, mas eu pensava diferente. Quando eu era adolescente, eu pensava completamente diferente, agora estou em outro rumo. A vida mudou o nosso rumo para que nós nos tornássemos melhores. São os avisos, a misericórdia divina em ação. Por mais que em diversos momentos aquele remédio seja muito amargo. O que eu faço com o remédio amargo? Eu engulo e prossigo, porque sei que ele vai me fazer bem. Eu sei que quem me deu aquele remédio me ama. E é esse amor que eu preciso conhecer, ter dentro de mim e distribuir. O cansaço das lutas, na maioria das vezes, é um termômetro de aferição a respeito de como estamos enfrentando os conflitos nos desafios de cada dia. Oh, que vontade de ficar quietinho, esperar aquela tempestade passar. Mas quantas vezes nós temos que ir para o meio da tempestade e oferecer um guarda-chuva amigo para alguém que está encharcado? A opressão emocional é quase sempre o resultado do esgotamento energético decorrente da forma inadequada de lidar com conflitos. Me senti assim, ó. Falei assim, gente, parece até que ela me descobriu. Quantos conflitos emocionais. E aí, percebi que o problema não era o conflito, como o problema não é aquela questão numa prova. O problema é que eu não me preparei. Ou não pedi ajuda. Porque quando a gente pede ajuda, a gente se fortalece. É ter a humildade de receber uma mão. E a humildade de, em outro momento, oferecer a mão. Consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade. Saber quais são os pecados da essência que trazemos em nós ante os testes que nos aplicam as experiências na escola da vida. Gente, eu vou repetir, porque para mim isso aqui pegou em cheio. Consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade. Saber o que Ele quer de nós. Saber o que eu preciso fazer. E sempre eu lembro das duas mensagens que Jesus nos deixou. Que é o que eu preciso aprender, cada um de nós precisa aprender.
é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso então aprender a me amar, porque eu não consigo dar o que eu não conheço. Se eu não conheço o amor, se eu não sei se é bom para mim, como é que eu vou querer desejar o outro? Quanto mais você se ligar ao Pai, mais ciência da vida acumulará em seus passos, aspirando o espírito da serenidade e do bem-estar, abençoando suas provas com melhor aproveitamento e lucidez. Um dia, terei a lucidez de agradecer por todas as dificuldades que eu passo. Porque estou aprendendo que são provas, que tudo é para o meu bem. Que Deus me ama infinitamente. E como Ele quer o meu bem, nada o que acontece não é para o meu mal. É porque de alguma forma me será útil. Mesmo que naquele momento eu não entenda como. E quando falo em ciência, eu lembro de uma coisa que Kardec falou lá atrás. Espiritismo é o quê, gente? Fé raciocinada. E está calcada em um tripé. O Espiritismo não é religião somente. Ele é ciência. E ele também é filosofia. Quando eu penso em filosofia, eu quero entender o porquê. Como aquilo acontece. Quando eu penso em ciência, eu quero entender a causa. Como a luz que aparece. Você aperta um botão, a luz vem. Isso é o quê? Ciência. No passado seria, se viesse aqui um primitivo, ele se espantaria, não se espantaria? Isso é o quê? Ciência. E Kardec nos disse com todas as letras que se ele estiver orientando para um lado, o Espiritismo estiver indo para um lado e a ciência apontar para o outro, nós devemos fazer o quê? Fazer uma curva, ir para o outro. Porque nós temos que usar a razão. O Espiritismo é encarar a razão face a face. Não ter medo de encarar, porque tudo é lógica. E sempre a emoção interfere um pouco na forma de agirmos. Talvez por isso que em diversos momentos nos apeguemos mais ao fator religião. O Correio Espírita nos diz que o Espiritismo é ciência porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos. O que para nós é muito natural. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos têm explicação científica. Vamos lembrar das nossas mesas girantes. Tinha explicação científica para aquilo. Quando fala que o Espiritismo é filosofia, é porque ele dá uma interpretação da vida. E é coerente. Toda filosofia gera o quê? Uma ética. Então, como filosofia, o Espiritismo compreende todas as consequências morais que brotam dessas relações que nós temos.
E ele é a religião. Porque tem como fim a nossa transformação moral. Mas é a transformação para melhor. Para nós sermos o quê? Felizes. Ele revive o cristianismo naquilo que nós mais pregamos: amor e caridade. Porque caridade nada mais é do que o amor em ação. É quando nós saímos de nós mesmos e olhamos o outro. Segundo Emmanuel, tem um livro que é muito bom, vale a pena ler. Esse aqui é O Consolador. Emmanuel dá várias questões. E lá na questão 42, ele diz que o homem é senhor de um patrimônio. Um patrimônio das experiências que já viveu. Se nós pensarmos que nós já estamos na segunda escala dos mundos, nós somos hoje um mundo de prova e expiação. Nós já fomos o quê? Mundo primitivo. E nós habitamos um mundo primitivo. Já estamos na segunda escala, como espíritos. Então, nós já evoluímos, nós já crescemos muito. E nós ainda estamos mudando para a terceira, para o de regeneração. Então, é sinal que nós avançamos. Aprendemos com o quê? Com as nossas experiências. Nós aprendemos tanto com os nossos erros, quanto com os nossos acertos. Não só os nossos, mas com o do outro, com o do próximo. E quando Jesus veio, ele fez uma mudança quase que dramática, ou quase não, perfeitamente dramática no mundo. Tanto que ele separou a nossa era em antes e depois. E o que ele ensinou? Não foi amor? Não foi olhar o outro com carinho? Não foi a recomendação seguir os passos desse mestre, desse amigo? E aqui ele diz, Emmanuel diz que nós precisamos olhar o nosso caminhar, as nossas reações a cada coisa, a cada situação. Para quê? Para poder corrigir. Então, nós temos que aprender a fazer o quê? Nos conhecermos. E para isso nós podemos nos olhar com muito carinho, não é para nos culpar, não é para sentir culpa, é para nos melhorarmos. É essa a recomendação. E aí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, nas questões 893 até 919, fala sobre o que? A perfeição moral, que é o nosso destino. Nós seremos perfeitos. Quer dizer, relativamente, claro, né? Perfeito só o Pai. Ele inicia, Kardec, falando sobre as virtudes e os vícios. Depois ele vai para das paixões, caracteres do homem de bem. E aí, finalmente, ele fala do conhecimento de si mesmo. E logo após, ele coloca um ensinamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho era santo? Não. Ele foi, no início, um devasso. Mas ele mudou. Naquela encarnação, ele olhou o que ele fazia a cada dia. E ele nos ensina a nos olharmos, a olhar o que fizemos durante o dia. E realmente nos questionarmos. Eu preciso mudar ou não há necessidade?
O que eu fiz foi todo o bem que eu poderia ou não? Fazermos essas perguntas a nós mesmos, não é para o outro não, é para nós. Porque o conhecimento de si mesmo é a chave do nosso melhoramento individual, intelectual, emocional, espiritual. Eu só consigo mudar o que eu conheço. Eu não consigo mudar o que eu não sei o que é. Não é arrumar desculpas para mim mesmo. É me olhar com muito carinho. Não é com aquela coisa de cobrança, de culpa. Não. É saber que somos capazes de sermos melhores. É construir em nós o amor por nós próprios e levar o outro esse amor. Foi isso que Hermance me trouxe neste momento e que eu compartilho com vocês. Então, meus amigos, me permitam chamá-los dessa forma, com muito carinho. Sugiro que fechemos os nossos olhos para sentir a vibração amorosa desses amigos que aqui se encontram e que não desistem de nós. Sentir tanto carinho, tanto amor por nós próprios. Trazermos a esperança de um futuro em que olhemos para trás e reconheçamos o esforço que estamos empreendendo para nos tornarmos um ser melhor. Obrigada, Pai querido, pelas oportunidades que tem nos oferecido. Agradecemos a Jesus por não ter desistido de nós, ter mostrado com seu exemplo que a morte não existe e que a cada minuto podemos aprender a amar. Agradecer a Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, a Comunhão Espírita de Brasília, que nos abre os braços, o coração. E essa senhora que dirige os trabalhos neste momento no Salão da Comunhão, que eu amo tanto, Dona Ivone da Amaral Pereira. Agradecer a cada um que se lembrou com tanto carinho daquele que está mais próximo. E pedir, Senhor, que nos auxilie a reconhecermos que podemos sermos melhores, podemos aprender a amar um pouquinho mais, a cada minuto de todos os dias. E assim, pedir licença para encerrar, dando graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, aqueles que nos assistem pelos meios de comunicação, fiquem com passe virtual. E aqueles que estão aqui conosco, é só se dirigir assim ao lado da parede, que esse grupo amigo irá recebê-los para transmitir essa energia de amor a quem chamamos de passe. Muito obrigada a cada um de vocês. Que Jesus os acompanhe.